Catecismo Maior de São Pio X. Carta encíclica de São Pio X sobre o ensino do Catecismo. Veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. 1. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de Supremo Pastor de toda a Grey de Cristo em dias demasiado críticos e amargos, pois o velho inimigo anda ao redor deste rebanho e lhe atira laços com tão pérfida astúcia que agora, principalmente, parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso. Eu sei que se introduzirão entre vós lobos arrebatadores que não pouparão o rebanho. Atos dos Apóstolos 20 e 29. Deste mal que padece a religião, não há ninguém animado do zelo da glória divina que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, que como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Não proscrevemos, veneráveis irmãos, os outros juízos, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém, principalmente, da ignorância das coisas divinas. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira e o homicídio e o furto e o adultério inundaram tudo, e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e tudo que nela habita cairá em desfalecimento. Oséias 4:1 seguintes. Necessidade de instrução. 2. Quão comuns e fundados são, infelizmente, estes lamentos de que existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Ao dizer povo cristão, não nos referimos somente à plebe, isto é, aqueles homens das classes inferiores a quem escusa com frequência o fato de se acharem submetidos a senhores exigentes, que mal se podem ocupar de si mesmos e de seu descanso. Também e, sobretudo, falamos daqueles a quem não falta entendimento nem cultura e até se acham adornados de grande erudição profana, mas que, no tocante à religião, vivem temerária e imprudentemente. Difícil seria ponderar a espessura das trevas que com frequência os envolvem e, o que é mais triste, a tranquilidade com que permanecem nelas. Com Deus, o soberano autor e moderador de todas as coisas, e com a sabedoria da fé cristã, não se preocupam de modo algum, e assim nada sabem da encarnação do Verbo de Deus, nem da redenção por ele levada a efeito. Nada sabem da graça, o principal meio para a eterna salvação, nada do sacrifício augusto, nem dos sacramentos, pelos quais conseguimos e conservamos a graça. Quanto ao pecado, não conhecem sua malícia nem sua fealdade, de modo que não tomam o menor cuidado em evitá-lo, nem em conseguir o perdão por tê-lo cometido. E quando chegam aos últimos momentos de sua vida, que convenientemente deveriam ser empregados em atos de caridade, o sacerdote, por não perder a esperança de sua salvação, se vê constrangido em ensinar-lhes sumariamente a religião. E isto, se não ocorre, desgraçadamente, com muita frequência, que o moribundo seja de tão culpável ignorância, que tenha por inútil o auxílio do sacerdote, e julgue que possa transpor tranquilamente os umbrais da eternidade sem ter satisfeito a Deus por seus pecados. Por isso, nosso predecessor Bento XIV escreveu justamente: afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. 3. Sendo isto assim, veneráveis irmãos, que tem de surpreendente, perguntamos, que a corrupção dos costumes e sua depravação sejam tão grandes e cresçam diariamente, não só nas nações bárbaras, mas ainda nos mesmos povos que levam o nome de cristãos? Com razão, dizia o apóstolo São Paulo ao escrever aos de Éfeso: e nem sequer se nomeia entre vós a fornicação ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos. Nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices. Éfeso 5:3 seguintes. Como fundamento deste pudor e santidade com que se moderam as paixões, pôs a ciência das coisas divinas.
Cuidai, pois, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos. Portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual é a vontade de Deus. Sentença justa, porque a vontade humana mal conserva algum resto daquele amor, a honestidade e a retidão, posto no homem por Deus, Criador seu, amor que o impelia para o bem, não entre sombras, mas claramente visto. Depravada, todavia, pela corrupção do pecado original e esquecida quase de Deus, seu Criador, a vontade humana acaba por inclinar-se de todo a amar a vanidade e buscar a mentira. Extraviada e cega pelas más paixões, necessita de um guia que lhe mostre o caminho de volta à via da justiça que desgraçadamente abandonou. Este guia, que não se há de buscar fora do homem e de que a própria natureza o proveu, é a própria razão. Mas, se a razão lhe falta sua verdadeira luz, que é a ciência das coisas divinas, sucederá que, ao guiar um cego a outro cego, cairão ambos no buraco. O santo rei Davi, glorificando a Deus por esta luz da verdade que lhe infundira na razão humana, dizia: Impressa está em nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Assinalava o efeito desta comunicação da luz, acrescentando: Infundiste no meu coração uma alegria maior. Salmo 4:7. A alegria com que, alargado o coração, se corre pela senda dos mandados divinos. Efeitos da doutrina. 4. Facilmente se descobre que é assim, porque, com efeito, a doutrina cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições muito mais profundamente que as faculdades naturais. Mas, ao mesmo tempo, manda-nos reverenciar a Deus por obrigação de fé que se refere à razão, por dever de esperança que se refere à vontade e por dever de caridade que se refere ao coração, com o que deixa a todo homem submetido a Deus, seu Criador e moderador. Da mesma maneira, só a doutrina de Jesus Cristo põe um homem de posse de sua verdadeira e nobre dignidade, como filho que é do Pai Celestial, que está nos céus e que o fez à sua imagem e semelhança para viver com ele eternamente feliz. Mas desta mesma dignidade do conhecimento que dela se há de ter, infere Cristo que os homens devem amar-se mutuamente como irmãos e viver na terra como convém aos filhos da luz. Não em glutonarias e na embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações. Romanos 13:13. Manda, igualmente, que nos entreguemos às mãos de Deus que cuida de nós, que socorramos o pobre, façamos bem aos nossos inimigos e prefiramos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo. E ainda que não tratemos tudo pormenorizadamente, não é por acaso a doutrina de Cristo a que recomenda e prescreve ao homem soberbo a humildade, origem da verdadeira glória? Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, esse será o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Nesta celestial doutrina, ensina-se-nos a prudência do espírito, para que nos guardemos da prudência da carne, a justiça, para dar a cada um o que é seu de direito, a fortaleza, que nos dispõe a sofrer e padecer tudo generosamente por Deus e pela eterna bem-aventurança, enfim, a temperança, que não só nos torna amável a pobreza por amor de Deus, mas em meio às nossas humilhações, faz com que nos gloriemos na cruz. Depois, graças à sabedoria cristã, não só nossa inteligência recebe a luz que nos permite alcançar a verdade, mas também a própria vontade se enche daquele ardor que nos conduz a Deus e nos une a Ele pela prática da virtude. 5. Longe estamos de afirmar que a malícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com o conhecimento da religião. Quisera Deus que a experiência não o demonstrasse com tanta frequência. Mas entendemos que quando ao espírito envolvem as espessas trevas da ignorância, nem a vontade pode ser reta, nem são os costumes. Aquele que caminha de olhos abertos poderá afastar-se, não se nega, do rumo reto e seguro, mas o cego está em perigo certo de perder-se. Ademais, quando não está inteiramente apagada a chama da fé, ainda resta a esperança de que se elimine a corrupção dos costumes. Mas quando a depravação se junta à ignorância da fé, já não resta lugar a remédio
e permanece aberto o caminho da ruína. O primeiro ministério. 6. Uma vez que da ignorância da religião procedem tantos e tão graves danos, e que, por outro lado, são tão grandes a necessidade e a utilidade da formação religiosa, pois em vão seria esperar que alguém pudesse cumprir as obrigações de cristão sem as conhecer, convém averiguar agora a quem compete preservar as almas daquela perniciosa ignorância e instruí-las em ciência tão indispensável. E isto, veneráveis irmãos, não oferece dificuldade alguma, porque esse gravíssimo dever corresponde aos pastores de almas que efetivamente se acham obrigados por mandado do mesmo Cristo a conhecer e apacentar as ovelhas que lhes são confiadas. Apacentar é, antes de mais nada, doutrinar. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e com a doutrina. Jeremias 3,15. Falava assim Jeremias, inspirado por Deus. E por isso dizia também o apóstolo São Paulo: Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar. Primeira carta aos Coríntios 1,17. Advertindo assim que o principal ministério de quantos exercem de alguma maneira o governo da Igreja consiste em ensinar os fiéis as coisas sagradas. 7. Parece-nos inútil aduzir novas provas da excelência deste ministério e da estima que dele tem Deus. Sim, é verdade que Deus louva grandemente a piedade que nos move a procurar o alívio das misérias humanas. Mas quem negará que maior louvor merecem o zelo e o trabalho consagrados a fornecer os bens celestiais aos homens e não já os transitórios benefícios materiais? Nada pode ser mais grato, segundo seus próprios desejos, a Jesus Cristo, Salvador das almas, que disse de si mesmo pelo profeta Isaías: O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4,18. Importa muito, veneráveis irmãos, assentar bem aqui e insistir nisto, que para todo e qualquer sacerdote é este o dever mais grave, mais estrito, a que está obrigado. Porque quem negará que no sacerdote a santidade de vida deve estar unida à ciência? Os lábios do sacerdote serão os guardas da ciência. Malaquias 2,7. E, com efeito, a Igreja rigorosamente a exige de quantos aspiram a ordenar-se sacerdotes. E por quê? Porque o povo cristão espera receber dos sacerdotes o ensino da divina lei, e porque Deus o destina a propagá-la. Da sua boca se há de aprender a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Por isso, no momento da ordenação, diz o bispo, dirigindo-se aos que vão ser consagrados sacerdotes: que vossa doutrina seja remédio espiritual para o povo de Deus. Que todos sejam previdentes colaboradores de nosso encargo, de modo que, meditando dia e noite acerca da santa lei, creiam naquilo que leram e ensinem aquilo que se creram. Se não há sacerdote a que isso não seja aplicável, que diremos dos que, acrescentando ao sacerdote o nome e o poder de pregadores, têm ao seu cargo a reger as almas, assim por sua dignidade como um pacto contraído? Estes hão de estar incluídos, de algum modo, na classe dos pastores e doutores que Jesus Cristo deu aos fiéis para que não mais sejam meninos flutuantes e elevados ao sabor de todo vento de doutrina, pela malignidade dos homens. Mas, praticando a verdade na caridade, cresçam em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 a 15. Disposições da Igreja. 8. Por isso, o Sacrosanto Concílio de Trento, falando dos pastores de alma, declara que a primeira e maior de suas obrigações é a de ensinar o povo cristão. Dispõe, em consequência, que pelo menos os domingos e festas solenes deem ao povo instrução religiosa, e durante os santos tempos do Advento e da Quaresma, diariamente ou ao menos 3 vezes por semana. E não só isso, porque acrescenta o concílio que os párocos estão obrigados, ao menos nos domingos e dias de festa, a ensinar eles próprios, ou por meio de outros, às crianças as verdades de fé e a obediência que devem a Deus e aos seus pais. Igualmente, manda que quando tenham de administrar algum sacramento, instruam acerca de sua natureza os que vão recebê-lo,
explicando-o em língua vulgar e inteligível. 9. Em sua Constituição Etsi Minime, nosso predecessor Bento XIV resumiu tais prescrições e precisou-as claramente, dizendo: duas obrigações impõem principalmente o Concílio de Trento aos pastores de almas. Uma, que todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas. Outra, que ensinem às crianças e aos ignorantes os elementos da lei divina e da fé. Com razão, dispõe esse sapientíssimo pontífice o duplo ministério, a saber, a pregação que habitualmente se chama explicação do Evangelho e ensino da doutrina cristã. Talvez não faltem sacerdotes que, desejosos de poupar a si mesmos trabalho, creiam que com as homilias satisfazem a obrigação de ensinar o catecismo. Quem quer que reflita descobrirá o erro dessa opinião, porque a pregação do Evangelho está destinada aos que já possuem os elementos da fé. É o pão que deve dar-se aos adultos. Mas, pelo contrário, o ensino do catecismo é aquele leite que o apóstolo São Paulo queria que todos os fiéis desejassem sinceramente como as crianças recém-nascidas. O ofício, pois, do catequista consiste em escolher alguma verdade relativa à fé e aos costumes cristãos, e explicá-la em todos os seus aspectos. E como a finalidade do ensino é a perfeição da vida, o catequista há de comparar o que Deus manda fazer e que os homens fazem realmente. Depois disso, extraindo oportunamente algum exemplo da Sagrada Escritura, da história da Igreja ou das vidas dos santos, deverá aconselhar a seus ouvintes, como se assinalasse com o dedo, a norma a que devem ajustar a vida, e terminará exortando os presentes a fugir dos vícios e a praticar a virtude. Instrução popular. 10. Não ignoramos, em verdade, que este método de ensinar a doutrina cristã não é grato a muitos, que o estimam insuficiente e talvez impróprio para atrair o louvor popular. Mas nós declaramos que semelhante juízo pertence aos que se deixam levar pela ligeireza mais que pela verdade. Certamente não reprovamos os oradores sagrados que, movidos por sincero desejo de glória divina, se empenham na defesa da fé ou em fazer o panegírico dos santos. Mas seu labor requer outro, preliminar, o dos catequistas, pois, faltando este, não há alicerces e em vão se fatigam os que edificam a casa. É muito frequente que floridos discursos recebidos com aplauso de numeroso auditório só sirvam para afagar o ouvido, não para comover as almas. Em contrapartida, o ensino catequético, conquanto simples e humilde, merece que se lhe apliquem essas palavras que disse Deus por Isaías. E assim como se desce do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, mas embebem a terra, e fecundam-na e fazem-na germinar, a fim de que dê semente ao que semeia e pão ao que se come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu quero, e produzirá os efeitos para os quais enviarei. Isaías 55, 10, 11. O mesmo juízo se há de fazer daqueles sacerdotes que, para melhor expor as verdades da religião, publicam eruditos volumes. São dignos, certamente, de grande elogio. Quantos, porém, são os que consultam obras dessa índole e tiram delas o fruto correspondente ao labor e aos desejos dos seus autores? Mas o ensino da doutrina cristã, bem feito, jamais deixa de aproveitar os que o escutam. 11. Convém repetir, para inflamar o zelo dos ministros do Senhor, que já é grandíssimo e aumenta cada dia mais o número dos que ignoram tudo em matéria de religião, ou que só têm um conhecimento tão imperfeito de Deus e da fé cristã, que em plena luz de verdade católica lhes é possível viver como pagãos. Quão grande é o número não de crianças, mas de adultos e até anciãos que ignoram absolutamente os principais mistérios da fé e que, ao ouvir o nome de Cristo, respondem: quem é para eu crer nele? Jó 9,36. Daí o terem por lícito forjar e manter ódios contra o próximo, fazer contratos iníquos, explorar negócios infames, fazer empréstimos usurários e cometer outras maldades semelhantes. Daí que, ignorantes da lei de Cristo, que proíbe não só toda e qualquer ação torpe, mas qualquer pensamento voluntário e o desejo dela,
Muitos que, por qualquer razão, até quase se abstêm dos prazeres vergonhosos, alimentam, porém, suas almas, que carecem de princípios religiosos, com os pensamentos mais perversos, e façam o número de suas iniquidades maior que o dos cabelos de sua cabeça. E repitamos que estes vícios não se acham somente entre a gente pobre do campo e das classes baixas, mas também, e talvez com mais frequência, entre as pessoas de categoria superior e até entre os que se envaidecem de seu saber e, apoiados numa vã erudição, pretendem escarnecer da religião e blasfemar contra tudo o que não conhecem. Judas 10. 12. Se é coisa vã esperar colheita em terra não semeada, como esperar gerações adornadas de boas obras se oportunamente não foram instruídas na doutrina cristã? Donde justamente concluímos que, se a fé enlanguece em nossos dias até parecer quase morta, em quase uma grande maioria, é porque se cumpriu descuidadosamente, ou se descumpriu de todo, a obrigação de ensinar as verdades contidas no catecismo. Inútil seria dizer, como escusa, que a fé é dada gratuitamente e conferida a cada um no batismo. Porque, certamente, os batizados em Jesus Cristo fomos enriquecidos com o hábito da fé, mas essa divina semente não chega a crescer e criar grandes ramos, se entregue a si mesma e reduzida a atuar como por virtude inata. Tem homem, desde que nasce, a faculdade de entender. Mas essa faculdade necessita da palavra materna para, como se diz, converter-se em ato. Também o homem cristão, ao renascer pela água e pelo Espírito Santo, traz como um germe a fé, mas necessita do ensino da Igreja para que essa fé possa nutrir-se, crescer e dar fruto. Por isso escreveu o apóstolo: a fé é pelo ouvido, e o ouvido pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E para mostrar a necessidade do ensino, acrescentou: como ouvirão sem haver quem lhes pregue? Normas. 13. Pelo exposto até aqui, pode ver-se qual seja a importância da instrução religiosa do povo. Devemos, pois, fazer todo o possível para que o ensino da doutrina sagrada, instituição, segundo frase de nosso predecessor Bento XIV, a mais útil para a glória de Deus e a salvação das almas, se mantenha sempre florescente, ou, onde se tenha dela descuidado, se restaure. Assim, pois, veneráveis irmãos, querendo cumprir essa grave obrigação do apostolado supremo e fazer com que em todas as partes se observem em matéria tão importante as mesmas normas, em virtude de nossa suprema autoridade, estabelecemos para todas as dioceses as seguintes disposições que mandamos sejam observadas e expressamente cumpridas. 1. Todos os párocos, e em geral quantos exerçam cura de almas, hão de ensinar a todos os meninos e meninas, com base no catecismo, durante uma hora inteira, todos os domingos e festas do ano, sem excetuar nenhum, aquilo em que se devem crer e aquilo que se devem fazer para alcançar a salvação eterna. 2. Os mesmos párocos hão de preparar os meninos e meninas em épocas fixas do ano, mediante instrução que deve durar vários dias, para receber dignamente os sacramentos da penitência e da confirmação. 3. Ademais, hão de preparar com especial cuidado os rapazinhos e mocinhas para que santamente se aproximem pela primeira vez da Sagrada Mesa, valendo-se para isso de oportunos ensinamentos e exortações. Durante todos os dias da Quaresma e, caso seja necessário, durante vários outros depois da Páscoa. 4. Em todas e cada uma das paróquias, erigir-se-á canonicamente a associação chamada vulgarmente Congregação da Doutrina Cristã. Com ela, principalmente onde suceda ser escasso o número de sacerdotes, os párocos terão colaboradores seculares para o ensino do catecismo, os quais se ocuparão deste ministério tanto por zelo da glória de Deus como para beneficiar-se de santas indulgências, com que os romanos pontífices enriqueceram esta associação. 5. Nas cidades mais populosas, principalmente onde haja faculdades maiores, institutos e colégios, fundem-se escolas de religião para instruir nas verdades da fé e nas práticas da vida cristã a juventude que frequente as escolas públicas, nas quais não se mencionam as escolas da religião.
6. Porque, nestes tempos, a idade madura, não menos que a infância, necessita da instrução religiosa, os párocos e quantos sacerdotes exerçam cura de almas, além da habitual homilia sobre o Santo Evangelho, que hão de fazer todos os dias de festa na missa paroquial, deverão determinar a hora mais oportuna para que compareçam os fiéis, excetuando a hora destinada à doutrina das crianças, e dar instrução catequética aos adultos com linguagem simples e proporcionada à sua inteligência. Para isso, valer-se-ão do Catecismo do Concílio de Trento, de tal modo que, no espaço de 4 a 5 anos, expliquem tudo quanto se refere ao símbolo, aos sacramentos, ao decálogo, à oração e aos mandamentos da Igreja. 7. Veneráveis irmãos, isto mandamos e estabelecemos em virtude de nossa autoridade apostólica. Agora, é obrigação vossa procurar, cada qual em sua própria diocese, que essas prescrições se cumpram inteiramente e sem demora. Velai, pois, e com a autoridade que vos é peculiar. Procurai que nossos mandatos não caiam no esquecimento, ou, o que resultaria no mesmo, se cumpram com negligência e frouxidão. Para evitar essa falta, a vez de empregar as recomendações mais assíduas e prementes aos párocos, para que não expliquem o catecismo sem prévia preparação e para que não falem a língua da sabedoria humana, mas com simplicidade de coração e com sinceridade diante de Deus. Segunda carta aos Coríntios 1:12. Sigam o exemplo de Cristo, o qual, embora revelasse coisas que têm estado ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:35. As dizia ao povo em parábolas e não lhes falava sem parábolas. Sabemos que o mesmo fizeram os apóstolos, ensinados por Jesus Cristo, e deles dizia São Gregório Magno. Tiveram todo o empenho em pregar aos povos ignorantes coisas simples e acessíveis, e não coisas altas e árduas. E nas coisas de religião, grande parte dos homens de nossa época há de ter-se por ignorante. O trabalho do ensino. 14. Mas não quereríamos que alguém, em razão desta mesma simplicidade que convém observar, imaginasse que o ensino catequético não requer trabalho nem meditação. Ao contrário, ele os exige maiores que qualquer outro gênero. É mais fácil achar um orador que fale com abundância e brilhantismo que um catequista cuja explicação mereça pleno louvor. Por conseguinte, devem todos levar em conta que, por grande que seja a facilidade de conceitos e de expressão de que se ache naturalmente dotado, ninguém falará da doutrina cristã com proveito espiritual dos adultos nem das crianças sem antes se preparar com estudo e séria meditação. Enganam-se os que, confiando na inexperiência e rudeza intelectual do povo, creem que podem proceder negligentemente nesta matéria. Ao contrário, quanto mais incultos os ouvintes, maior zelo e cuidado se requerem para conseguir que as verdades mais sublimes, tão acima do entendimento da generalidade dos homens, penetrem na inteligência dos ignorantes, os quais, não menos que os sábios, necessitam conhecê-las para alcançar a eterna bem-aventurança. 15. Seja-nos permitido, veneráveis irmãos, dizer-vos ao terminar esta carta o que disse Moisés: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Êxodo 32:26. Observai, rogamo-vos e pedimos, quão grandes estragos produz nas almas a ignorância das coisas divinas. Talvez tenhais estabelecido em vossas dioceses muitas obras úteis e dignas de louvor, para o bem de vossa grei. Mas, com preferência a todas elas, e com todo o empenho, afã e constância que vos sejam possíveis, buscai esmeradamente que o conhecimento da doutrina cristã penetre por completo na mente e no coração de todos. Comunique cada um ao próximo, repetimos com o apóstolo São Pedro, o dom que recebeu como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro 4:10. Que mediante a intercessão da Imaculada e Bem-aventurada Virgem Maria, vosso zelo e piedosa indústria se excitem com a bênção apostólica, que em testemunho de nossa caridade e como penhor de favores celestes, amorosamente vos concedemos a vós, a vosso clero e ao povo que vos está confiado. Dado em Roma, junto a São Pedro, em 15 de abril de 1905, no segundo ano de nosso pontificado.
Lição preliminar da doutrina cristã e suas partes principais. 1. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. 2. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo, pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus inteiramente gratuito que nós não podemos merecer. 3. E quem é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da Igreja. 4. Que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. 5. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus? Certamente, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. 6. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos e dependentes? Os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã, e são culpados diante de Deus se desprezam esta obrigação. 7. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. 8. Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestre infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. 9. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo, e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. 10. Quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. 11. Que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. 12. Que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que lhe devemos pedir. 13. Que nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. 14. Que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Primeira parte. Do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. Capítulo 1. Do credo em geral. 15. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. 16. Por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? O credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinadas pelos apóstolos. 17. Quantos artigos tem o credo? O credo tem 12 artigos. 18. Dizei-os. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Terceiro, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Quarto,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. 5. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8. Creio no Espírito Santo. 9. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. 10. Na remissão dos pecados. 11. Na ressurreição da carne. 12. Na vida eterna. Amém. 19. Que quer dizer a palavra credo, eu creio, que dizeis no começo do símbolo? A palavra credo, eu creio, quer dizer: eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que nesses 12 artigos se contém. E eu creio mais firmemente do que se o visse com os meus olhos, porque Deus, que não pode nem enganar-se nem enganar-nos, revelou essas verdades à Santa Igreja Católica e por meio dela as revela também a nós. 20. Que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. 21. É muito útil rezar frequentemente o credo? É utilíssimo rezar frequentemente o credo, para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Capítulo 2. Do primeiro artigo do credo. 1. De Deus Pai e da criação. 22. Que nos ensina o primeiro artigo do credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do credo ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isso é, todo o universo. 23. Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nolo demonstra, e a fé nolo confirma. 24. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Terceira, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. 25. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. 26. Que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. 27. Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que ele pode fazer tudo? Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é feito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. 28. Que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. 29. O mundo foi criado somente pelo Pai? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também as outras. 30. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é feita da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. 31.
Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as, como a sua infinita bondade e sabedoria. E nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. 32. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que ele não quer, mas não impede, como o pecado. 33. Por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado, porque até do abuso que o homem faz da liberdade que ele concedeu sabe tirar um bem, e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Segundo, dos anjos. 34. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. 35. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. 36. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. 37. Que forma e que figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a corpo algum. 38. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Representam-se os anjos com formas sensíveis, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação, e segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. 39. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a eles e independentes do seu poder, e por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. 40. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. 41. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. 42. Por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos têm e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação, e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. 43. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. 44. Os anjos que se conservam fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservam fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. 45. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre na visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. 46. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. 47. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Terceiro, do homem. 48. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra?
A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. 49. Que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. 50. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. 51. Pode-se ver e palpar a alma humana? Não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. 52. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. 53. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações, e cada qual sente, dentro de si mesmo, que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. 54. Explicai com exemplo a liberdade humana. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo dizendo a verdade. 55. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio de infinita grandeza de Deus. 56. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. 57. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir, juntamente com a graça santificante, aos seus descendentes, e eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. 58. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. 59. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados a morrer. 60. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila nesse mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer para gozar uma vida eterna e gloriosa. 61. Eram estes dons devidos ao homem? Estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. 62. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato de sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes, e por isso para nós é pecado original. 63. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano,
tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privado da graça divina e dos outros dons. 64. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, com singular privilégio na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. 64. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se, se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. 66. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. 67. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é o Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo. Capítulo 3. Do segundo artigo do Credo. 68. Que nos ensina o segundo artigo do Credo, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor? O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor como o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. 69. Por que se chama Filho a segunda pessoa? A segunda pessoa chama-se Filho porque é gerada pelo Pai por via da inteligência desde toda a eternidade. E por este motivo se chama também Verbo eterno do Pai. 70. Sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é por natureza seu Filho e nós, seus filhos por criação e por adoção. 71. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. 72. Por que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. 73. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. 74. Por que o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo? O Filho de Deus feito homem chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é Rei dos reis, sumo sacerdote e sumo profeta. 75. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. 76. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. 77. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nele se cumpriu, primeiro, tudo o que anunciavam as profecias. Segundo, tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento.
78. Que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. 79. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaque, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. 80. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno, quando disse: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Ouviu. Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Quarto, pela tradição constante da Igreja Católica. 81. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Jesus Cristo foram, além da sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos e a vida aos mortos. Capítulo 4. Do terceiro artigo do Credo. 82. Que nos ensina o terceiro artigo do Credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem? O terceiro artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem. 83. Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo, concorreram todas as três pessoas divinas. 84. Por que se diz só foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Disse só foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor, e as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo. 85. Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo é Deus e o homem ao mesmo tempo? Sim, o Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeito Deus e perfeito homem. 87. Há então em Jesus Cristo duas naturezas? Sim, em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana. 88. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? No Filho de Deus feito homem, há só uma pessoa, que é a divina. 89. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há duas vontades, uma divina, outra humana. 90. Tinha Jesus Cristo vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é defeito, e não perfeição da liberdade. 91. Serão uma e a mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? O Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 92. E a Virgem Maria será mãe de Deus? Sim, Maria Santíssima é mãe de Deus porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. 93. De que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. 94. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim,
É de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem, e é chamada a Virgem por excelência. Capítulo 5. Do quarto artigo do Credo. 95. Que nos ensina o quarto artigo do Credo? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O quarto artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com o seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. 96. Que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. 97. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. 98. Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era, naqueles tempos, o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. 99. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. 100. Não poderia livrar-se de Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos. Mas, conhecendo que a vontade do seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e até saiu ao encontro dos seus inimigos, e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. 101. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sobre o Monte Calvário. 102. Que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa dele, a nós todos, a sua mesma mãe, Maria Santíssima. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. 103. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita, e para satisfazê-la requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. 104. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, e era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. 105. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, é infinita. 106. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto, porque o menor dos seus sofrimentos bastaria para a nossa redenção, pois cada um dos seus atos era de valor infinito. 107. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. 108. Aconteceram prodígios quando da morte de Jesus? Sim, quando da morte de Jesus obscureceu-se o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. 109. Onde foi sepultado o corpo de Jesus? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele fora crucificado. 110. Na morte de Jesus Cristo, a divindade separou-se do corpo e da alma. Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo.
111. Por quem morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. 112. Se Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam porque nem todos reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos se servem dos meios de santificação que nos deixou. 113. Para nos salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós? Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte, aplicação que se faz, sobretudo, por meio dos sacramentos instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como os muito ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Capítulo 6. Do 5º artigo do Credo. 114. Que nos ensina o 5º artigo do Credo? Desceu aos infernos, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. O 5º artigo do Credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo, e que ao 3º dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dele se separar. 115. Que se entende aqui por inferno? Por inferno entende-se aqui o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. 116. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo? As almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo, porque, pelo pecado de Adão, o paraíso estava fechado. E convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. 117. Por que Jesus Cristo quis esperar até o 3º dia para ressuscitar? Jesus Cristo quis esperar até o 3º dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. 118. Foi a ressurreição de Jesus Cristo semelhante à dos outros homens ressuscitados? A ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria, e os outros foram ressuscitados por virtude de Deus. Capítulo 7. Do 6º artigo do Credo. 119. Que nos ensina o 6º artigo do Credo? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O 6º artigo do Credo ensina-nos que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo ao céu, e que, sendo enquanto Deus, igual ao Pai eterno da glória, foi elevado enquanto homem acima de todos os anjos e de todos os santos, e constituído Senhor de todas as coisas. 120. Por que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu, para provar com várias aparições que ressuscitara verdadeiramente, e para instruir melhor os apóstolos e confirmá-los nas verdades da fé. 121. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? Jesus Cristo subiu ao céu, primeiro, para tomar posse do seu reino que havia merecido com sua morte. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória e para ser nosso mediador e advogado junto do Pai eterno. Terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. 122. Por que se diz de Jesus Cristo que subiu aos céus, e de sua Mãe Santíssima se diz que foi elevada para o céu? Disse de Jesus Cristo que subiu ao céu e de sua Mãe Santíssima que foi elevada para o céu, porque Jesus Cristo, sendo homem Deus, subiu ao céu por virtude própria. Mas sua mãe, que era criatura, embora a mais digna de todas, foi levada para o céu por virtude de Deus. Explicai as palavras. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
As palavras "está sentado" significam a posse pacífica que Jesus Cristo tem da sua glória, e as palavras "à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso", exprimem que ele tem o lugar de honra sobre todas as criaturas. Capítulo 8. Do 7º artigo do Credo. 124. Que nos ensina o 7º artigo do Credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? O 7º artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar cada um o prêmio ou o castigo que tiver merecido. 125. Se cada um, logo depois da morte, há de ser julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que havemos de ser julgados todos no juízo universal? Havemos de ser julgados todos no juízo universal por várias razões. Primeira, para a glória de Deus. Segunda, para a glória de Jesus Cristo. Terceira, para a glória dos santos. Quarta, para a confusão dos maus. Quinta, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma sua sentença de prêmio ou de castigo. 126. Por que no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus? No juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. 127. Por que no juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo? No juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo porque, tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então à face do mundo inteiro como o juiz supremo de todos. 128. Por que no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos? No juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, porque muitos deles que morreram desprezados pelos maus hão de ser glorificados em presença de todos os homens. 129. No juízo universal, qual será a confusão dos maus? No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente daqueles que oprimiram os justos e aqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados, à vista de todo mundo, todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Capítulo 9. Do 8º artigo do Credo. 130. Que nos ensina o 8º artigo do Credo? Creio no Espírito Santo. O 8º artigo do Credo ensina-nos que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. 131. De quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de um só princípio, por via de vontade e de amor. 132. Se o Filho procede do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas todas as três pessoas divinas? Disse que são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde toda a eternidade. 133. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome de Espírito Santo? Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade particularmente com o nome de Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho por meio de inspiração e de amor. 134. Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo atribui-se especialmente a santificação das almas. 134. O Pai e o Filho santificam-nos também como o Espírito Santo? Sim, todas as três pessoas divinas nos santificam igualmente. 136. Se assim é, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas?
Atribui-se em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, porque é obra de amor, e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. 137. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias depois da sua ascensão. 138. Onde ficaram os apóstolos os 10 dias antes da festa de Pentecostes? Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo em companhia da Virgem Maria e dos outros discípulos, e perseveraram na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus lhe havia prometido. 139. Quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou na fé os apóstolos, encheu-os de luz e de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. 140. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? O Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e todas as almas fiéis. 141. Que opera o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com a sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor, e assiste-a a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Capítulo 10. Do 9º artigo do Credo. Primeira da Igreja em geral. 142. Que nos ensina o 9º artigo do Credo? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja estão em comunhão entre si. 143. Por que, depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica? Depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. 144. Que quer dizer esta palavra igreja? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. 145. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. 146. Onde se encontram os membros da Igreja? Os membros da Igreja encontram-se parte no céu e formam a Igreja triunfante, parte do purgatório e formam a Igreja padecente, parte na terra e formam a Igreja militante. 147. Estas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja? Sim, essas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja e um só corpo, porque têm a mesma cabeça, que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna que uns já estão gozando e que outros esperam. 148. A qual das partes da Igreja se refere principalmente este 9º artigo? Este 9º artigo do Credo se refere principalmente à Igreja militante, que é a Igreja em que estamos atualmente. Segunda, da Igreja em particular. 149. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente a Romano Pontífice. 150. Dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da Igreja. Para alguém ser membro da Igreja, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo,
participar dos mesmos sacramentos e conhecer o Papa e os outros legítimos pastores da Igreja. 151. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes e especialmente os párocos. 152. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais: Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 153. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. 154. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelo homem e que se dizem cristãs por 4 notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. 155. Por que dizeis que a Igreja é una? Digo que a verdadeira Igreja é una porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sobre o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. 156. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque, assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver, senão uma só igreja verdadeira. 157. Mas não se chamam também igrejas o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese? Chamam-se igrejas também o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. 158. Por que dizeis que a verdadeira igreja é santa? Chama a verdadeira igreja de santa porque Jesus, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros, santas são a sua fé e a sua lei. Santos são os seus sacramentos, e porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. 159. Por que dizeis que a igreja é católica? Chama a verdadeira igreja de católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. 160. Por que a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até os apóstolos. Porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. 161. Por que a verdadeira igreja se chama também romana? A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja, que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. 162. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita. E nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. 163. Em que consiste a alma da Igreja?
A alma da Igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. 164. E o corpo da Igreja, em que consiste? O corpo da Igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação de seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. 165. Para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não basta para nos salvarmos o sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. 166. Quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. 167. E quais são nela os membros mortos? Membros mortos da Igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. 168. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica, Apostólica e Romana? Não. Fora da Igreja Católica, Apostólica e Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta Igreja. 169. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta Igreja. 170. Mas quem se encontrasse sem culpa fora da Igreja poderia salvar-se? Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da Igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da Igreja, estaria unido à alma dela, e portanto no caminho da salvação. 171. E quem, sendo embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este se salvaria? Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé. 172. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. 173. Somos também obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. 174. Pode enganar-se a Igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a Igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. 175. A Igreja Católica é então infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. 176. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. 177. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida
porque assim foi também perseguido seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. 178. Há outros deveres dos católicos para com a Igreja? Todo qualquer cristão deve ter para com a Igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela, e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios ao seu alcance. Terceira, da Igreja docente e da Igreja discente. 179. Há alguma distinção entre os membros que compõem a Igreja? Entre os membros que compõem a Igreja, há distinção muito importante, porque há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. 180. Como se chama a parte da Igreja que ensina? A parte da Igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. 181. E a parte da Igreja que é ensinada, como se chama? A parte da Igreja que é ensinada chama-se discente. 182. Quem estabeleceu essa distinção na Igreja? Essa distinção na Igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. 183. A Igreja docente e a Igreja discente são, pois, duas igrejas distintas? A Igreja docente e a Igreja discente são duas partes distintas de uma só e a mesma Igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros e, não obstante, forma com eles um corpo só. 184. De que pessoas se compõe a Igreja docente? A Igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o Romano Pontífice. 185. E a Igreja discente, de que pessoas é composta? A Igreja discente é composta de todos os fiéis. 186. Quais são as pessoas que têm na Igreja a autoridade de ensinar? Os que têm na Igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. 187. Somos obrigados a ouvir a Igreja docente? Sim, sem dúvida somos obrigados a ouvir a Igreja docente, sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja, na pessoa dos apóstolos: Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. 188. Além da autoridade de ensinar, tem a Igreja mais algum poder? Sim, além da autoridade de ensinar, a Igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. 189. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. E seria heresia dizê-lo: vem unicamente de Deus. 190. A quem compete o exercício destes poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos a ele subordinados. 4. Do Papa e dos bispos. 191. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também de Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. 192. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja, e porque, sem disposição divina, estabeleceu em Roma sua sede e aí morreu. Por isso,
Quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. 193. Porque o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. 194. Porque o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. 195. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra, e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. 196. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem a respeito à fé e aos costumes. 197. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. 198. Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e de mestre de todos os cristãos, em virtude da suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. 199. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só tivesse dúvidas dela, pecaria contra a fé. E se obstinasse nessa incredulidade, já não seria católico, mas herege. 200. Por que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade, a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. 201. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano, e se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. 202. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu, porventura, uma nova verdade da fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como dogma ou artigo de fé. 203. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como um pai, pastor e mestre universal, e estar unido a ele no espírito e coração. 204. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. 205. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. 206. Que é o bispo na própria diocese? O bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese. 207. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se o bispo pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e leis da Igreja. 208.
De quem são os sucessores o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. 209. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e em comunhão com a Sé Apostólica. 210. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo, e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. 211. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes, e principalmente os párocos. 212. Quem é o pároco? O pároco é o sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. 213. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da paróquia. Quinto, na comunhão dos santos. 214. Que nos ensina o 9º artigo do credo com aquelas palavras, na comunhão dos santos? Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do credo ensina-nos que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. 215. Quais são na Igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos da Igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se fazem. 216. Quais são os bens externos comuns na Igreja? Os bens externos comuns na Igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. 217. Nesta comunhão de bens, entram todos os filhos da Igreja? Na comunhão dos bens internos, entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos estes bens. 218. Por que não participam de todos estes bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. 219. Então os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da Igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens internos e espirituais da Igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos que é indelével e a virtude da fé, que é a raiz de toda a justificação. Por isso, são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis, para obterem a graça da conversão. 220. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da Igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da Igreja, contanto que não estejam separados da mesma Igreja pela excomunhão. 221.
Porque os membros desta comunhão, considerados em seu conjunto, se chamam santos? Os membros dessa comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. 222. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. 6. Daqueles que estão fora da igreja. 223. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados, e nesta vida, aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da igreja. Quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira igreja. 224. Quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 225. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. 226. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo. 227. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam, com pertinácia, crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. 228. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam, como alto externo, a fé católica que antes professavam. 229. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. 230. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. 231. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave e mais terrível que a Igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. 232. De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídas da sepultura eclesiástica. 233. Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira Igreja com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhe conceda a graça de se converter à fé e de entrar na comunhão dos santos. Capítulo 11. Do 10º artigo do Credo. 234. Que nos ensina o 10º artigo do Credo na remissão dos pecados? O 10º artigo do Credo
ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. 235. Pode a Igreja perdoar todas as espécies de pecados? Sim, a Igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu o pleno poder de ligar e desligar. 236. Quem são os que na Igreja exercem esse poder de perdoar os pecados? Os que na Igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder, depois os bispos e, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. 237. Como perdoa a Igreja os pecados? A Igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para este fim, especialmente o batismo e a penitência. Capítulo 12. Do 1º artigo do Credo. 238. Que nos ensina o 1º artigo do Credo na ressurreição da carne? O 1º artigo do Credo ensina-nos que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. 239. Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. 240. Quando será a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo, e depois se seguirá o juízo universal. 241. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito bem ou mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. 242. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão, à semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. 243. Quais são estes dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são: primeira, a impassibilidade pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem às necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceira, a agilidade pela qual eles poderão passar no momento, sem fadiga, de um lugar para outro e da terra ao céu. Quarta, a sutileza pela qual eles poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. 244. Como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos dos bem-aventurados, e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Capítulo 13. Do 12º artigo do Credo. 245. Que nos ensina o último artigo do Credo, na vida eterna? O último artigo do Credo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz, para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada, para os condenados no inferno. 246. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não, não podemos compreender a felicidade do paraíso, porque excede os conhecimentos da nossa inteligência limitada e porque os bens do céu não podem comparar-se aos bens desse mundo. 247. Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em verem, amarem e possuírem para sempre a Deus,
fonte de todo o bem. 248. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com os tormentos eternos do inferno. 249. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas, porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas, depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. 250. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno? Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. 251. Que quer dizer a palavra Amém no fim do credo? A palavra Amém no fim das orações significa assim seja. No fim do credo significa assim é, que quer dizer creio que é absolutamente verdadeiro tudo o que nestes 12 artigos se contém, e estou mais certo disso do que se o visse com os meus próprios olhos.